grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, mais uma aula, para que nós possamos compreender mais das verdades da fé, né? Nós estamos aqui meditando justamente sobre o credo, a profissão da fé cristã. Na aula passada nós vimos justamente dentro dessa perspectiva da constituição, logo do início do credo, né? Creio em Deus, né? Nós falávamos na aula passada sobre estas realidades, estas verdades, podemos assim colocar, e hoje vamos estar adentrando ainda mais neste mistério. Mas, inicialmente, que a gente possa, desde já, nos colocar em oração, porque tudo precisa realmente ter essa experiência com o nosso Senhor antes, pedir para que Ele realmente venha em nosso auxílio, pedir para que o Senhor venha verdadeiramente nos iluminar o nosso coração, nossa inteligência, podemos dizer, né? Convidar à vontade para que possamos efetivamente buscar cada vez mais as coisas do alto e agir de acordo com os seus preceitos, com os seus ensinamentos. Então é sempre importante que nós peçamos a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, para que o nosso coração se torne dócil a acolher aquilo que Ele tem para nos revelar, na leitura que você vai fazer do catecismo, que você vá aprendendo cada vez mais a meditar as palavras do catecismo, a entender a linguagem do catecismo da Igreja Católica, para que você cada vez mais possa absorver no seu coração esta realidade católica, esta fé católica, e possa eliminar todas as arestas que possam existir na sua fé, todas as realidades que muitas vezes não condizem com a fé católica. Então, você possa realmente pedir a graça de Deus sobre nós, sobre esta aula, sobre este encontro, sobre a sua leitura, sobre seus estudos, diante de nosso Senhor Jesus Cristo e por intercessão de Nossa Senhora, sede da sabedoria. Rezemos juntos, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então continuar o nosso estudo do catecismo. Não sei se você bem se recorda da aula passada, em que nós falávamos justamente, logo no início, do primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É justamente isso que nós estamos meditando, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vimos logo no parágrafo 1, nós vimos a realidade do creio em Deus, da realidade de crer que existe um único Deus, né? Um só Deus. Observamos também, inclusive, as realidades da revelação do nome de Deus, né? O Deus que se revela e que aos poucos vai se revelando, a princípio sem mostrar um nome, a princípio sem mostrar uma imagem, depois ele vai mostrando aos poucos um nome. Quanto mais ele vai se revelando, mais podemos perceber que ele vai sendo envolto em mistério, né? Podemos assim observar o Deus que é aquele que é, né? O inefável, o infalável, podemos assim observar. E vimos também que ele é verdade, que ele é amor, né? Esta forma de como Deus vai se manifestando. E hoje nós vamos começar no parágrafo 2, né? Ainda do artigo 1. O artigo 1, como eu disse, aquele primeiro artigo que lida, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós estamos estudando esta realidade, né? Na aula passada vimos creio em Deus. Especificamente, creio em Deus. Hoje, ainda no artigo 1, vamos observar, por exemplo, a realidade do Pai. Creio em Deus Pai, né? É isso que nós vamos começar a meditar um pouco hoje, e aí nós vamos avançando. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre o mistério da Santíssima Trindade, porque
todo, você vai evidenciar que o Pai ele não está sozinho, né? Embora sejamos um Deus único, vamos dizer assim, seja um Deus único, mas não é um Deus solitário, não é um Deus só, né? É um Deus que tem 3 pessoas, podemos assim perceber. Então nós vamos meditando toda esta realidade, toda esta narrativa. Então você já pode tomar o seu catecismo no número 232, que é de onde nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E aos poucos nós vamos adentrando nesta realidade. Aqui é o parágrafo 2. Tá? Nós podemos perceber, ele já diz logo aí no começo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, falando da pessoa do Pai, mas como ela é indissociável, vamos dizer assim, do Filho e do Espírito Santo, é inevitável que nós falemos sobre, discutamos sobre o mistério da Santíssima Trindade. Por isso que nesta realidade aqui, o próprio Catecismo já vai nos introduzir um pouco neste mistério. Né? Introduzir um pouco porque o mistério da Trindade é algo que nos escapa. Não tem como você desvendar o mistério da Trindade, a não ser se o próprio Pai for revelando de acordo com aquilo que ele for vendo, digamos assim, a necessidade, né? Da forma como ele for revelando, como aconteceu com os apóstolos, inicialmente com Pedro, né? Aqueles a quem o Pai quer revelar, e aí você vai percebendo que a igreja vai discernindo depois toda esta realidade. Mas se você observar, você vê logo no número 232, ele vai falar justamente sobre esta realidade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28. Antes disto, eles respondem, creio. A tríplice pergunta que os manda confessar sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ou seja, quando você observa, por exemplo, o rito do batismo, né? Quando você observa, por exemplo, a renovação das promessas batismais, por exemplo, na Santa Missa, por vezes o sacerdote pergunta, né? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E aí você vai dizendo, creio. Credes no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho? Creio. Então você vai vendo que antes de você ser batizado, você primeiro precisou ter professada a sua fé. Você tem que responder, que crê a esta tríplice pergunta, como ele mesmo vai falar. Agora, é interessante e muito importante observarmos, como diz o número 234, que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, ou seja, toda a realidade dogmática que nós podemos perceber, toda a realidade dos dogmas, né? Tudo tem o seu início, digamos assim, a partir deste primeiro mistério, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E para isso é importante observarmos, como nós vamos perceber aqui no número 236, e eu vou aos poucos avançando no catecismo, né? Não vamos ler o catecismo na íntegra, mas para que você possa também ler com tranquilidade, mas alguns pontos assim pontuais. Por isso que eu quero chamar a atenção aqui do número 236. Ele vai dizer o seguinte: os padres da igreja distinguem entre 2 componentes, a teologia e a oikonomia, né? Esses 2 termos. Então, para que possamos compreender um pouco a respeito do mistério da Santíssima Trindade, nós vamos precisar entender um pouco dessas 2 definições, teologia e oikonomia, né? Ou podemos assim dizer, economia, se a gente for traduzir para o português. Então, se nós observarmos aqui de início esta abordagem, nós vamos entender, economia aqui, antes de mais nada, devo dizer, não tem nada a ver com dinheiro. Né? A gente entende a economia como dinheiro, mas não significa aqui a expressão do grego. Né? Oikos, se nós observarmos, é casa. Entende? Nomos é governo. O governo da casa, podemos assim dizer. Economia, mais ou menos, tem esse significado nessa constituição grega. Tá? E teologia, ou teologia do grego, né?
é o estudo, digamos assim, das realidades mais íntimas de Deus. É buscar entender a vida de Deus, o mistério de Deus, né? Adentrar, digamos assim, na realidade de quem é Deus, podemos assim observar, ou até mesmo estudar a sua revelação, né? Teologia. Então, a teologia estuda o Deus que está lá, vamos dizer, né? A realidade divina, podemos assim observar. Economia, ou oikonomia, é o estudo da realidade da criação, desde o seu início até o fim último, os fins últimos, as últimas coisas, o fim dos tempos, né? Isso é o estudo da economia, ou economia, né? Vamos dizer assim. O Deus que está presente no alto, digamos assim, a divindade, né? E que governa, ordena a casa, digamos assim, ou seja, o universo. Entende? Ele ordena, ele governa esta grande casa, podemos assim dizer. Por isso o termo oikonomia, de economia, de governar a casa. Percebem? Então, para que possamos compreender esta realidade da Trindade, é preciso que possamos compreender também a realidade da economia, do oikonomia, como ele aqui vai designar, né? E por que isto é importante? Perceba bem uma realidade, meu irmão. Observe, em nenhuma parte da Bíblia você vai perceber, em nenhuma parte da revelação, assim, vamos dizer, da própria Sagrada Escritura, você vai perceber que está escrito lá, explícito, que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, apresentando três pessoas em uma única substância, essência e natureza. Em momento algum da Sagrada Escritura, vai se entender Deus desta forma. Foi dito desta forma na Sagrada Escritura? Não foi. Né? Não está explícito assim. Então, como nós podemos chegar a esta conclusão, a este entendimento de que em Deus existem três pessoas? De que em Deus existe o Pai, este Pai tem um Filho eternamente gerado, né? E este Filho e este Pai têm um Espírito Santo de onde procede do Pai e do Filho. Entende? Como nós podemos observar essa conclusão? Como isso se chegou a nós? Como essa revelação aconteceu? Porque não está explícito na Sagrada Escritura, por exemplo. Entende? É isso que precisa ficar bem claro, bem entendido. Não está tão explícito assim que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas são três pessoas do mesmo Deus, não são três deuses. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Como nós chegamos a este entendimento? É aí onde entra a realidade da economia, do oikonomia, para que eu possa compreender a teologia. Entende? Ou seja, a oikonomia, ou a economia, tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história da salvação. É a história da salvação, os acontecimentos que vão começando a fazer com que nós possamos compreender, e aos poucos Deus vai dando estes sinais de que realmente não é um Deus que é apenas com uma única pessoa, mas um Deus que é três. Vamos compreendendo que este Deus é único, mas ele não é solitário. Ele não é sozinho. É um Deus, vamos dizer assim, que tem como que um compartilhar, né? Uma comunhão, vamos dizer assim, trinitária. Três pessoas. Mas não são três pessoas que estão partindo a divindade. O Pai é Deus por inteiro, o Filho é Deus por inteiro e o Espírito Santo é Deus por inteiro. Então nós vamos percebendo todo esse componente, todo esse mistério ao longo da história da salvação. Isso é importante observarmos. Por exemplo, na Antiga Aliança, nós vamos percebendo que Deus vai se revelando a partir, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Você vai percebendo toda a caminhada do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas você percebe que ali não se tinha aquele entendimento que esse Deus tinha três pessoas. Entende? Era três pessoas, digamos assim. Daqui a pouco você vai percebendo em Jesus Cristo, na nova aliança,
que este Deus Pai, esse Deus que é Pai, que se revela até mesmo no Antigo Testamento, em passagens mais pontuais, esse Deus que é Pai, de repente, você percebe que ele tem um filho de mesma natureza, de mesma essência, mesma substância, né? Deus tem um filho em Jesus Cristo. E gradativamente vai se percebendo que este filho, né? Depois a igreja vai meditar e aprofundar que este filho é Deus. Ou seja, é interessante observarmos essa realidade, porque quando nós observamos aqui neste número 236, você percebe muito isso. Os apóstolos convivendo com Jesus, né? Note bem, os apóstolos convivendo com Jesus, vendo os feitos que Jesus realizava, as palavras que Jesus realizava, é óbvio, é claro que os apóstolos viam em Jesus alguém extraordinário, né? Mas aí é o ponto de dizer que esse Jesus, se põe no lugar dos apóstolos, de dizer que esse Jesus, que estava lá comendo com eles, digamos, ao redor de uma fogueira, comendo peixe, por exemplo, que este Jesus é o Criador do céu e da terra, é Deus Criador do céu e da terra, percebe? Essa realidade, uma coisa é você saber hoje, a partir da revelação, a partir do aprofundamento que a igreja foi fazendo. Mas naquele tempo, convivendo com Jesus, que se fez homem, né? Esvaziou-se de si mesmo. Como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, uma kenosis, né? Um esvaziamento de si. Jesus se faz este homem. E aí os apóstolos saberem que ele de fato é extraordinário, faz milagres, faz prodígios, mas aí para eles terem aquele entendimento de que esse Jesus é o Deus que criou todo o universo e criou mais o céu, as realidades espirituais e a terra, entende? As realidades materiais. Haveria um salto muito grande para que eles pudessem chegar a este entendimento. Então Jesus ele vai se apresentando, se aprofundando, vai se mostrando gradativamente. Não se dá a conhecer todo o mistério de uma vez. A igreja vai aos poucos vivenciando esta realidade para compreender que este filho é Deus. Mas não é outro Deus que veio a este mundo. É o Deus que é com o Pai, consubstancial ao Pai. Tem a mesma substância do Pai. Com o Pai, ele também apresenta, junto com o Espírito Santo, a plenitude, digamos assim, da divindade. É algo até estranho e difícil de falar, né? Porque é aquela questão, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas os três não são três deuses. São três pessoas num único Deus. Vimos isso na aula passada. Deus é um, o único Deus, e só existe um Deus. Mas um Deus que é três pessoas. O nosso entendimento não cabe. Na nossa mentalidade, não cabe esse entendimento. Percebem? É um mistério. E é um tremendo mistério. Nós podemos evidenciar, né? Percebemos aí grandes doutores da igreja, como Santo Agostinho de Hipona, né? Que escreveu um tratado de Trinitate sobre a Trindade. E tantos outros que foram também falando, São João Crisóstomo também vai escrever sobre a Trindade. Santo Tomás de Aquino também fala sobre a Trindade, mas apenas dentro das realidades do que foi revelado e dentro das limitações humanas, porque é um mistério que nos escapa, né? É um mistério muito maior do que o nosso entendimento, ele não cabe na nossa cabeça. Mas é interessante meditarmos a este respeito para compreendermos como a igreja vai discernindo toda esta realidade. De repente, Jesus mesmo diz, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Paráclito. Olha como interessante. É quando nós vamos perceber que Jesus também era um Paráclito, que veio do Pai, né? Pai, podemos assim dizer, quando rezamos no credo, ele foi gerado, não criado. Né? E aí, consubstancial ao Pai, você vai percebendo que Jesus ele vem de uma fonte, vamos dizer assim, que é Deus Pai. E veio a este mundo, foi enviado para este mundo. Veio advogar em nosso lugar, como de fato ele o fez na cruz. Um Paráclito. Né? E nós podemos ir percebendo toda esta realidade, toda esta condição. Por isso que o número 236 do Catecismo vai dizer justamente essa realidade. Ele diz assim, quando nós observamos os termos de teologia e oikonomia, né? A teologia
ela digamos assim, a oikonomia, ela é revelada, né, pela teologia. Enquanto que, inversamente, a teologia ilumina toda a oikonomia, toda a economia. Podemos assim perceber. E mais adiante, quando nós observamos o número 237, nós vamos evidenciar que a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus. Sentido estrito realmente porque se trata de um tremendo mistério. Né? O mistério por excelência, podemos assim dizer. Dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando Jesus, pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Né? É Pedro quem responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É quando Jesus, verdadeiramente, ele vai bem dizer ao Pai, que está no céu, porque não foi a inteligência de Pedro que chegou a esta conclusão, mas foi a revelação do Pai, que vai dizer que Jesus, de fato, é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então é interessante percebermos esta alocução. Inclusive aqui no número 237 você vai percebendo. Aí de repente o próprio Jesus mesmo diz, eu vou, mas eu vou enviar. Será enviado um outro Paráclito. Né? Isso você já vai percebendo também aqui no Catecismo que ele vai falar. Um outro Paráclito. O primeiro veio e nos salvou. O outro virá e virá trabalhar para que nós nos santifiquemos. É bem interessante isso. Jesus como Paráclito, como enviado do Pai, ele vem na forma, vamos dizer assim, de uma encarnação, vivenciando um mistério também, que é o mistério da encarnação. Ele se encarnou. Ele se fez homem. Entende? O Espírito, quando ele veio, foi enviado também, né? Assim como Jesus. O Espírito foi enviado, mas o Espírito foi enviado de outro modo. Né? O Espírito foi enviado de modo que ele continua evidenciando a experiência, vamos dizer assim, nós não vemos o Espírito Santo, nós não vemos, né? É claro que a Sagrada Escritura vai falar da simbologia do Espírito Santo, mas nós não vemos o Espírito, né? Esta realidade que nós podemos observar e que vem diretamente do Pai, procede do Pai pelo Filho, né? Como o Catecismo mesmo vai dizer. Então você vai percebendo que o mistério da Trindade ele vai se tornando, digamos assim, acessível, conhecido aos poucos. Nós vamos notando que o mistério da Trindade ele vai sendo conhecido aos poucos. Então, isso até ser definido, quando nós vamos observar mais adiante, pelos concílios ecumênicos que nós vamos mencionar. Então, nós notamos aí justamente esta condição no número 237. Ele diz, a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Percebem? Ou seja, no Antigo Testamento nós tínhamos algumas questões assim bastante esporádicas, alguns sinais assim muito sutis, né? Para que possamos hoje compreender que a Trindade, ela já digamos assim, já é tornada conhecida, digamos assim, nesse processo. Mas isso hoje. Para a Antiga Aliança, não se tinha esse entendimento, né? Era um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, até se nós observarmos do ponto de vista judaico mesmo, os judeus, eles creem nesse único Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não na realidade trinitária. Até porque eles não creem em Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Deus. Né? Então, você percebe essa realidade não foi conhecida na Antiga Aliança. Só depois que Jesus vem, é quando o mistério vai começando a ser revelado e isto chega a uma certa plenitude diante da missão do Espírito Santo. E aí você nota no número 238, né? Até o número 242, ele faz aqui uma explanação, né? Sobre o Pai que é revelado pelo Filho. Né? O Pai continua habitando uma luz inacessível, digamos assim. E o Filho é que revela o Pai, especialmente quando o Filho diz, o Pai e eu somos um. Né? Quem me vê, vê o Pai. Então, como o Pai é revelado, se não na pessoa do próprio Jesus Cristo, na pessoa do Filho. Né? Mas o Pai, Deus Pai, continua habitando, digamos assim, em uma luz inacessível, se assim bem pudermos
notar. E é o que ele vai dizer aqui. É bem interessante quando ele diz, no número 238, ele diz assim: a invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. E é bem interessante notarmos também, porque se evidenciarmos, né, Deus se mostra como Pai, não como Mãe. Né? Deus se revela e se apresenta, digamos assim, a princípio como Pai, não como Mãe. E isso é uma realidade também bastante interessante se pensar, porque quando ele se revela em Cristo, e Cristo é o Filho de Deus, né? Mas é importante notarmos que Cristo também tem uma mãe, e esta mãe é humana, né? E esta mãe é uma criatura, inclusive, do Pai, vamos dizer assim, né? A Virgem Maria. Então não faz sentido Deus ser chamado de outra realidade que não seja Pai. Entende? É uma questão de lógica, já que Jesus tem uma mãe também. Entende? Então, por isso a realidade de você observar Deus enquanto Pai, efetivamente. Mas se notarmos aqui, inclusive, ele ainda vai falar, em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. E ainda podemos perceber, Deus é Pai, mais ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito, corresponde justamente a essa condição para o povo de Israel. Também é chamado, inclusive, de rei de Israel, como se vai colocar, né? O pai do rei de Israel. Muito particularmente o pai dos pobres, né? Do órfão, da viúva, como se retrata na antiga aliança. Agora é interessante notar o número 239, porque, veja bem, ele vai se referir, inclusive, à realidade de Deus como Pai, que vai indicar dois aspectos, como ele diz aí. Que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, né? E que ao mesmo tempo é bondade, solicitude de amor para os seus filhos. E essa ternura paterna pode também ser expressa pela imagem da maternidade, como nós vemos lá em Isaías capítulo 66, né? Aquela passagem bonita de Isaías que vai dizer: pode o filho, a sua mãe, esquecer-se do seu filho, abandonar o seu filho, deixar o seu filho, e ainda que ela se esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Né? Isaías 66 vai falar sobre essa realidade. É como que mostrando o amor materno, digamos assim, de Deus, fazendo uma analogia, mas não dizendo que Deus ali se comporta como mãe, que Deus pode ser chamado de mãe nesse sentido, nesse contexto. Entende? E aí o próprio catecismo no número 239 ainda vai dizer que convém lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos, né? Ou seja, muitas vezes se compara muito a realidade divina com a nossa realidade humana, né? Só que a nossa realidade humana é muito limitada, é muito cheia de falhas, muito cheia de incoerências e incongruências. E Deus transcende, mesmo sendo chamado de Pai, mesmo sendo conveniente chamar Deus de Pai, mas sabemos, pela própria natureza divina, né, pela sua essência, por toda a sua constituição substancial, sabemos que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem e nem mulher. Deus transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora seja sua origem e a medida, né? Ninguém é pai como Deus o é, podemos assim perceber. E aí nós vamos notar que Jesus Cristo revela que Deus é Pai num sentido inaudito, né? Ele não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único. É bem interessante observarmos esta realidade. Jesus Cristo, ele chama de Deus de Pai, se nós assim observarmos, mas é diferente quando nós chamamos a Deus de Pai, né? Quando Jesus ele sempre fala meu Pai e vosso Pai, né? Jesus nunca diz assim nosso Pai. Ele não se coloca assim como em pé de igualdade conosco, né? Ele fala meu Pai e vosso Pai. Percebem? Ah, mas Jesus nunca chamou Pai Nosso, né? Se a gente puder perceber. Aí vocês podem até se questionar, mas a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou. E ele falou o Pai Nosso, mas note bem como a Escritura vai dizer, né? Jesus diz assim: quando vocês rezarem, digam, Pai Nosso que estais no céu. Quando vocês rezarem. Ou seja, este Pai Nosso, ele estava nos ensinando como nós deveríamos rezar. Entende? Mas ele, quando ele vai rezar ao Pai, ele não diz Pai Nosso. Ele diz meu Pai.
Quando ele fala do Pai com relação a cada um de nós, ele diz meu Pai e vosso Pai, para mostrar que Jesus é filho de Deus diferente de nós, né? Jesus é filho de Deus efetivamente por natureza. Ele é filho de Deus eternamente, entende? Ele é eternamente filho único de Deus, por isso filho unigênito de Deus. E Deus é eternamente Pai do seu Filho único. É isso que diz aqui no número 240. Jesus revelou que Deus é Pai no sentido inaudito, não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós somos filhos de Deus, digamos assim, por participação da própria natureza, digamos, humana de Cristo. Entende? Então, interessante percebermos esta condição, né? Nós não somos filhos de Deus como Jesus é. Jesus é filho de Deus por pura natureza. Nós somos filhos de Deus porque fomos adotados em Cristo Jesus. Isso é muito importante compreendermos, para entendermos a nossa relação com Deus, a nossa relação com o Pai, a nossa relação com o Filho, dentro deste processo, né? E aí você vai percebendo no número 241, como no número 242, esses momentos em que Jesus ele vai se revelando e revelando, mostrando também quem é o Pai, como você bem pode evidenciar aí. É por isso que os apóstolos confessam Jesus como Verbo, que no início estava junto de Deus, e que é Deus, como vai dizer João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Este Jesus, este Verbo, vamos dizer assim, estava presente no princípio, estava presente na criação, né? Estava presente na criação do universo. Podemos assim observar e dizer, como nós podemos perceber, o próprio credo vai nos ensinar isso, que toda a criação, como podemos observar Jesus comendo com os seus apóstolos, conversando com os seus apóstolos nas bodas de Caná, andando pelas diversas cidades, caminhando com eles, como eles poderiam chegar a esta conclusão tão magnífica e dizer que toda a criação foi criada em Cristo Jesus. Foi criada por meio de Cristo, foi criada em Cristo, toda a criação. Né? Foi criada nele. É importante observarmos o quanto que este mistério vai sendo revelado gradativamente. Não de uma vez, até porque os apóstolos não teriam condições de compreender estas realidades tão elevadas da consciência e da inteligência humana. Então você vai notando esta constituição. E aí você vê no número 242, né? Importante observarmos aí que este mistério, né, digamos assim, da Trindade, essas realidades trinitárias, elas começaram a ser evidenciadas especialmente nos concílios de Niceia e Constantinopla. Já falamos aqui em outro momento, né? Concílio de Niceia no ano 325, primeiro concílio ecumênico de Niceia, que confessa que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele, ou seja, tem a mesma substância do Pai. É isso que o concílio de Niceia vem a professar, e é uma realidade dogmática, devo dizer. Né? E do mesmo jeito o concílio de Constantinopla, o segundo concílio ecumênico, né, reunido em Constantinopla, no ano 381, vai conservar essa mesma expressão em uma formulação do credo de Nicéia e confessa, né, que o Filho único de Deus é gerado do Pai antes de todos os séculos. É gerado do Pai antes de todos os séculos. Ele é luz da luz, é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Acho linda essa expressão, porque nós podemos até rezá-la no credo niceno-constantinopolitano. Convido você, efetivamente, a rezar, a buscar aprender este credo. É lindo esse credo, é explicativo. Ele nos ajuda a mergulhar no mistério da Trindade de uma forma muito mais efetiva, porque é um credo mais explicado. Entende? Então, vale a pena você adentrar no mistério, perceber esta realidade. Por que eu falo isso? Né? Para que, buscando conhecer este Deus, você tenha de fato o propósito por amá-lo, efetivamente.
forma efetiva, não afetiva, não por um mero sentimento, mas por uma decisão, optar por ele, optar por este Deus grandioso. Então você vai observando essa condição, foi definida nos concílios de Nicéia e de Constantinopla, esta realidade relacionada com o Filho, né? Você vai observar que esses dois primeiros concílios, Concílio de Nicéia, em 325, Concílio de Constantinopla, em 381, são concílios que vão definir verdades trinitárias, né? E vão combater, logicamente, as heresias trinitárias que nós vamos depois vivenciar. Por exemplo, a heresia do arianismo, né? Provocada por Ário, que negava a divindade de Cristo, entende? A heresia do macedonismo, que depois vai ser combatida no Concílio de Constantinopla, esta heresia que negava a divindade do Espírito Santo. Então você vai percebendo toda esta constituição. Você nota que estamos aqui no ano 325, no ano 381. Olha quanto tempo se passou até a igreja ir definindo efetivamente este mistério, trabalhando este mistério. Quase 400 anos. Para compreender o mistério. Não é uma coisa que foi revelada assim, da noite para o dia, num passe de mágica, as pessoas passaram a compreender, né? Então, é um processo, é uma revelação. A igreja vai conhecendo-se a si mesma, inclusive, até mesmo os mistérios. Não é que o dogma passou a existir naquele momento, agora pronto, vamos definir que é desse jeito. Não. Vamos entender que isso já existia desde sempre, nós podemos perceber, mas o entendimento, a forma de como isso seria explicado, é que realmente a igreja foi tendo, a princípio, uma certa dificuldade de mostrar, né? Ela já entendia. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus Cristo era Deus, né? De fato. Os primeiros cristãos criam que Jesus era Deus. Veja a confissão de fé de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Os primeiros cristãos criam que nosso Senhor era Deus. Mas perceba a dimensão do mistério. Era difícil de explicar. E muito mais difícil entender, né? É difícil explicar e é difícil compreender. Tamanho mistério. Então você vai percebendo esta condição. Nos números de 243 até o número 248, você vai observar aqui essa temática de que o Pai e o Filho, eles são revelados pelo Espírito. O próprio Espírito Santo, quando vem, é que faz com que os apóstolos começam a clarear a sua visão, né? É como se o véu tivesse realmente saído dos vossos olhos e eles pudessem ver esta realidade agora tal como ela é, pudessem enxergar realidades que eles não conseguiam ver quando o Espírito Paráclito vem. O próprio Jesus diz, eu vou, mas eu vou mandar o Paráclito, ele ensinar-vos-á todas as coisas. Então é isso que é importante percebermos desde então. Então você já nota aqui, nesses números, a partir do 243, né? Você vai lendo com tranquilidade, como essa realidade do Pai e do Filho vai sendo revelada pelo Espírito Santo, e as realidades vão começando a se tornar mais efetivas, né? Você nota no número 244 que, de fato, o Espírito Santo vai sendo revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. E ele diz assim, a origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo próprio Filho em pessoa, depois que este tiver voltado para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito Santo, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então perceba esta realidade. Aí você vê no número 245 e nos seguintes, né? Ele vai dar aqui uma breve explanação a respeito da constituição dos concílios, que vão definir essas verdades de fé, né? Enquanto dogmas. O dogma é justamente para que você possa entender até que ponto deve se crer, né? E não extrapolar as suas próprias realidades de fé, tá? A realidade dogmática enquanto dogmas. Você de fato é católico, meu querido irmão. Você vê que a igreja proclama um dogma, nós somos obrigados, né, a crer neste dogma como verdade de fé revelada por Deus, né? Divinamente revelada à Santa Igreja, né, que contém o depósito da fé, o depósito que comporta a nossa salvação. Então, é importante entender isto. Se você não crê, então devo dizer que você não tem mente católica, mentalidade católica. Na verdade, eu estou usando até um eufemismo para dizer que você não é católico, né? Então, é importante você crer efetivamente naquilo que a igreja professa.
naquilo que a igreja crê, para que você possa adquirir de fato uma mente católica. Eu digo dessa forma porque, infelizmente, nos tempos de hoje, a Igreja Católica ela é, digamos assim, impregnada de uma mentalidade protestantizada, de modo que muitas vezes você não crê de fato com fé católica, mas você está na Igreja Católica e sem saber você está crendo com uma fé protestante, completamente contrária ao catolicismo. E isto é muito importante que fique bem claro para você saber discernir o que a igreja pensa, o que realmente é verdade, o que realmente é de fé católica, daquilo que é heresia. Porque o que não for de fé católica é herético, O católico, se você for observar, é kataholos, daquilo que é compartilhado do todo, vamos dizer assim. Como num todo. A fé como um todo, Heresia é justamente a realidade da escolha. Eu vou escolher no que eu quero crer. Então, se você escolhe no que você quer crer, isso não é catolicismo, isso não é fé católica. Isso é fé protestante. É uma fé que rejeita a igreja, a fé da igreja. Você acaba sendo senhor de si mesmo. E vai escolher aquilo que você quer crer. Então, para evitar essas realidades, percebemos que a igreja vai estabelecendo os dogmas para que possamos entender o núcleo da nossa fé. E aí você vê no número 245 esta realidade, já falando a respeito do Espírito Santo, que vai proceder, digamos assim, ele é procedente do Pai e do Filho. É bem interessante observarmos essa história, porque quando o Concílio Ecumênico de Constantinopla ele proclama isto como dogma, Interessante notarmos algumas realidades. Desde já peço perdão se por um acaso me tornar prolixo, mas com muita paciência eu vou pedir também a vossa paciência para que vocês possam buscar compreender na intimidade esta realidade, que às vezes não é tão simples de se entender, E nem as repercussões daquilo que é gerado no dogma ou na definição do dogma. Em Constantinopla vai se dizer o seguinte: cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Então, o Concílio de Constantinopla, ele diz que o Espírito Santo procede do Pai. Ele não se referiu ao Filho. Esta realidade de que foi incluída no credo niceno-constantinopolitano, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, isso veio depois. Já pegando o século VI, é quando nós vamos observar já no Concílio de Toledo, um concílio regional, que essa expressão que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho começa a aparecer. Mas o Concílio de Constantinopla não havia definido desta forma. É interessante observar que o Constantinopla fica da parte oriental da igreja naquele tempo. E é importante notarmos que existia a igreja, era uma só, una. Porém, você tinha a igreja que estava localizada lá no Oriente, com sede, digamos assim, naquela parte lá de Antioquia, de Jerusalém, Constantinopla, E tinha a igreja do Ocidente, onde ficava o Papa, em Roma, Então, lá, por exemplo, do lado do Papa, do lado ocidental, se usava muito como linguagem corrente o latim. Em Constantinopla, se usava muito a linguagem corrente, o grego, a realidade bizantina, podemos assim dizer. E daí começava a confusão. Por quê? Porque muitas vezes a definição havia uma definição que era dada em grego, mas quando traduzia para o latim, havia uma dificuldade linguística. Entende? Então você vai perceber, por exemplo, em grego, quando vai dizer assim, o Espírito Santo procede do Pai, Esse procede em grego está mais assim relacionado como que uma fonte, E de fato, a única fonte evidenciada na Trindade é Deus Pai, Foi Deus Pai quem enviou o Filho. Foi Deus Pai quem enviou o Espírito Santo por meio do Filho. Então você vai percebendo que no grego, lá para o lado de Constantinopla, havia como se fosse um entendimento assim de que o Pai procede do Pai no sentido desse procede, estava no sentido de uma fonte, como que é uma fonte. Só que na linguagem latina, esse proceder não está com esse mesmo sentido. Então, para a igreja latina, não havia problema nenhum em dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já para a igreja de Constantinopla, em Constantinopla, no Oriente, havia. Porque aí, gente,
nós vamos ter duas fontes, procede do Pai e do Filho, o Filho também é fonte, então isso criava uma dificuldade puramente linguística, né? Dificuldade linguística essa que vai começando, vai piorando, daqui a pouco nós percebemos que acontece um cisma, né? Culmina com um cisma. Claro que não foi só por isso, teve outras situações que aconteceram, mas aí a Igreja do Oriente se separa da Igreja do Ocidente no ano 1054, na época do patriarca Miguel Cerulário. Mas se nós observarmos, nós vamos perceber justamente esta realidade, né? A dificuldade começou por ocasião de questão de tradução. Foi daí que acabou sendo gerada a questão polêmica, que nós vemos aí no número 246, né? Do chamado filioque, né? Filioque é justamente como que uma expressão latina que quer dizer e do filho, né? Procede do pai e do filho, filioque, né? E aí vamos observar, por exemplo, que o Papa São Leão Magno, por exemplo, né? Ele já tratava o Espírito Santo como que procede do Pai e do Filho. Você vai observar o concílio, como ele mesmo diz aqui no Catecismo de Florença, que vai tratar justamente dessa realidade também do Pai e do Filho, essa procedência do Espírito Santo. Esta realidade linguística aparentemente pode não ter tanto sentido, pode não fazer tanto sentido para você, meu irmão, que está estudando comigo aqui, mas isso, do ponto de vista filosófico, né, acaba gerando também um problema quando você muda um pouco a realidade da linguagem, né? Então, perceber esta condição de que o Pai é a fonte, mas que o Espírito Santo também pode proceder do Filho no sentido de quê? De que o Pai pode enviar o Espírito Santo por meio do Filho. Então, de certa forma, se ele está enviando por meio do Filho, também vai haver uma procedência do Filho no envio deste Espírito. Entende? Então, você vai notando essas dificuldades linguísticas por ocasião daquela condição. Por isso que o Catecismo chama a atenção aqui no número 246, quando ele mesmo vai falar: a tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Concílio de Florença, em 1438, né, época do Papa Eugênio IV, explicita: o Espírito Santo tem sua essência em seu ser, subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma única expiração. E uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho único, ao gerá-lo, excetuando o seu ser de Pai, esta própria processão do Espírito, a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. É maravilhoso você perceber essa realidade. Você nota, o Pai, ele gerou o Filho, vamos dizer assim, e ele deu tudo de si para o Filho, exceto o seu próprio ser de Pai. Entende? Ou seja, para a geração do Filho, inclusive no próprio mistério da encarnação, para a geração do Filho, o Pai se deu todo ao Filho, exceto a sua característica, digamos assim, a sua qualificação, o seu ser de Pai. A única coisa que o Filho não tem do Pai é ser chamado também de Pai, se assim pudermos perceber, entende? Então você nota esta realidade aqui. E ao mesmo tempo, se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, então ele também é eternamente gerado, presente, procedente do Pai e do Filho. Né? Como o próprio Catecismo mesmo vai dizer aqui, esta própria processão do Espírito Santo, a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Então você percebe este mistério que nós evidenciamos aqui. Inclusive, no número 247 e 248, você vê aí uma rápida contextualização histórica desta realidade do filioque, né? Tudo isso que eu mencionei aqui do ponto de vista histórico, eu não vou ler, até por conta da questão de otimizar aqui o nosso tempo, mas você pode ler com tranquilidade e com calma essas dificuldades linguísticas mesmo que começaram e depois elas se tornaram dificuldades também na ordem filosófica, na ordem teológica, né? E aí você vai percebendo que houve algumas divergências e dissensões, digamos assim, com relação a esta realidade da procedência do Espírito Santo, né? Na igreja grega, você vai observar do lado bizantino, né, do lado de Constantinopla, do Oriente, vai se observar que vai se dizer que o Espírito procede apenas do Pai,
né? Mas tudo por uma dificuldade linguística, querendo dizer a mesma coisa usando palavras diferentes. O proceder para eles, esse proceder tem mais sentido assim de fonte, né? A fonte de onde o Espírito vem, de onde o Espírito jorra, de onde ele brota. Brota do Pai. É nesse sentido. Só que para a Igreja Latina, esse proceder não tem esse sentido de fonte, né? Proceder tem mais o sentido assim de entrega, vamos dizer assim, né? É no sentido um tanto mais diverso. E esta diferença linguística, essa dificuldade linguística, que acaba virando também uma dificuldade também teológica, você vai encontrar em várias outras realidades que nós vamos ver mais adiante. Entende? Outras condições que nós vamos observar, inclusive para o entendimento do mistério da Santíssima Trindade. É o que nós observamos aqui no número 249 e nos seguintes, nós vamos notar justamente esta realidade. Observe. A formação do dogma trinitário, né? O dogma trinitário, ele vai ser formado especialmente a partir dos concílios de Nicéia e Constantinopla. Como ele diz aqui, a verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra de fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. E mais adiante, você nota no número 250, quando ele vai dizer que a Igreja procurou, logo nos primeiros séculos, formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão de fé, como para defendê-la de erros que a estavam deformando. Isto foi obra dos concílios antigos, os primeiros concílios, evidentemente, né? Ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. No número 251, então, ele vai falar aí sobre alguns termos que eram utilizados, por exemplo, se nós assim pudermos perceber, alguns termos que eram utilizados e por conta de algumas variantes, né, nós vamos notar justamente essas realidades e essas condições. Ele vai falar aí sobre substância, ele vai falar aí sobre pessoas, sobre hipóstase, né? Sobre relação. Ele mesmo diz aí no número 251, né? Noções de origem filosófica foram precisando, digamos assim, serem trabalhadas, né? Para que se pudesse tentar entender um pouco a respeito do mistério da Santíssima Trindade. E foi aí que foi gerando também uma sequência de dificuldades. Por exemplo, se você observar lá no Ocidente, né? A palavra natureza, digamos assim, né? Deus, por exemplo. Deus é uno, né? Isto é a natureza de Deus. Isto é a substância, de uma única substância, uma única natureza, uma única essência, podemos assim dizer, né? Deus é uno. Lá no Ocidente, nós observamos esta expressão. Quando você vai para o grego ele já vai trabalhar essa questão da unidade como sendo physis, né? Lembra físico. Então, ele já trabalha sobre uma outra perspectiva. Do mesmo jeito, se você evidenciar a constituição de pessoa, né? O termo pessoa, ou persona, em latim, usado no Ocidente. Mas, se você for para o lado oriental, você vai perceber que já não é persona que eles vão chamar. Eles vão chamar hipóstase, né? Então, você já percebe que é a mesma coisa, o mesmo entendimento que eles vão ter, mas as palavras são diferentes. O problema, persona, diz assim que Deus tem 3 pessoas, né? Mas persona, se nós observarmos, persona significa máscara. Aí, se você for lá para o grego, né? No Oriente, eles vão dizer, 3 pessoas, quando isso chega lá para eles, da forma como nós interpretamos, 3 personas, 3 máscaras, então quer dizer que Deus tem 3 máscaras? Olha o entendimento. Percebem a dificuldade puramente linguística, que acaba gerando também uma falta de entendimento filosófico e teológico. Por isso, muitas vezes aconteciam as divergências doutrinárias entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, se assim pudermos perceber. Por outro lado, hipóstase no grego, se você notar, hipóstase significa substância, né? Aí, quando chega no Ocidente essa interpretação, aí diz, gente, eles estão dizendo que hipóstase, 3 substâncias, Deus tem 3 substâncias? Não, Deus só tem uma substância. Entende essa dificuldade que existia nessas divergências do grego para o latim, né? Então, você vai percebendo essa falta de entendimento logo no início
para a definição do dogma trinitário, que muitas vezes acabava gerando divergências entre a igreja no Oriente, né, e a igreja no Ocidente, se você for evidenciar. É o que nós notamos aí, inclusive, no número 252, quando ele vai dizer assim: a igreja utiliza o termo substância, traduzido também às vezes por essência e natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si, e o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Então você já vai percebendo esta realidade, esta dificuldade inicial, né? Até se conseguir compreender que o que eles estavam dizendo praticamente era a mesma coisa, só que estavam usando linguagens, termos, né? Que a realidade cultural significava outra constituição, então isso realmente levou-se um certo tempo e, claro, acabava também gerando desgaste. É isso que nós já vemos também no número 253 e 254, quando nós vamos notar aí sobre esta realidade da proclamação efetiva do dogma, né, da Santíssima Trindade. Ele vai dizer assim: a Trindade é una. Né? Ele diz, não professamos três deuses, e isso nós já vimos evidenciado, já vimos observado. Observamos inclusive as dificuldades que existiam de um lado da igreja e do outro lado. Né? Ele mesmo vai dizer aqui, não professamos três deuses, mas um só Deus, em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Isso é muito importante que nós percebamos neste parágrafo, né? O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Entende? Tem aquela realidade mesmo de evidenciarmos, né? Quando nós observamos um determinado objeto. Por exemplo, eu estou aqui de posse do catecismo. Então eu pergunto, o que é isto? Né? Aí você diz, isso aqui é um livro, no caso o Catecismo da Igreja Católica. Mas é um livro, isto é um livro. Eu estou falando o que é, estou dizendo a natureza dele, eu estou falando da substância dele, da sua essência. Isto é um livro. Entende? Então, a natureza, o que é. Agora, se eu pergunto, por exemplo, do mesmo jeito quando eu estou me referindo a Deus. Né? O que é Deus? Né? Eu estou pensando, é um. A sua natureza, ela é única, ela é una. Né? Deus é um só, a sua natureza. Agora, se eu pergunto, quem é Deus? Uma coisa é eu perguntar, o que é Deus? Eu estou me referindo à sua natureza. Agora, quando eu pergunto, quem é Deus? Eu estou me referindo a uma pessoa, a uma realidade pessoal. Né? E aí eu posso dizer, Deus, ele é Pai. Ele é uma fonte que enviou o seu Filho para nos salvar. E o seu Filho é Deus com o Pai. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Ou seja, eu estou me referindo a quem é Deus. Aí, quando você pergunta quem é Ele, eu estou me referindo à pessoa. Né? Então, nós evidenciamos essa condição. A questão é que Deus tem três pessoas nele, na sua natureza. Né? E aí nós vamos percebendo que o Espírito Santo também é Deus e procede do Pai e do Filho, e como definiu o Concílio de Constantinopla, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eis a definição do dogma de fé da pessoa do Espírito Santo, evidenciado, né? Professado pelos padres conciliares no Concílio de Constantinopla em 381, sob o tempo do Papa Dámaso I. Então você vai evidenciando já esta abordagem. E aí você nota logo aqui, olha, no segundo parágrafo, número 254, ele diz: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não é solitário, como nós vamos observar aí no Catecismo da Igreja Católica. Deus é único, mas não solitário. Fides Damasi, né? A fé de Dámaso, a profissão de fé de Dámaso, do Papa Dámaso. Então vai se dizer, Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho.
Aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. É fantástico observarmos esta realidade e este mistério. E as pessoas divinas são relativas umas às outras, né? Há alguns comentários, inclusive, alguns comentaristas, teólogos que falam, até mesmo vai dizer, por exemplo, o Pai ama, o Filho é amado. E a relação entre o Pai e o Filho é o amor. E o amor é justamente o Espírito, né? Se assim pudermos fazer uma analogia para tentar compreender esta relacionalidade que existe entre as pessoas da Trindade, uma comunidade perfeita, uma comunhão perfeita de amor. Né? Até mesmo na Santa Missa, quando nós observamos esta realidade enquanto um mistério, né? O mistério do Santíssimo Sacramento e do Santíssimo Sacrifício de Cristo na cruz, né? De que o Filho vai se entregar perfeitamente ao Pai e o Pai se alegra porque recebe de forma perfeita aquela oblação, aquele sacrifício do Filho. Então você nota esta comunhão de amor que existe e essa comunhão de amor nos é dada, este movimento pela ação do Espírito Santo. Então você nota este movimento de ação de graças, por isso Eucaristia, Eucaristô, né, no grego, que é a ação de graças. Então você nota esta condição diante desses achados. E aí você percebe, logo no número 255, as pessoas divinas são relativas umas às outras. Por dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas. O Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Ou seja, nota-se aqui que há de fato uma distinção entre essas três pessoas graças a esta relacionalidade. Né? É como se o Filho, quando Jesus está no meio de nós, ele ora ao Pai. Meu Pai, né? Eu estou rezando ao meu Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, afasta de mim este cálice. Então você nota que há realmente uma relacionalidade entre estas pessoas divinas, né? Quando eu for, eu enviarei o Paráclito, né? O Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então você nota que há uma relacionalidade aí dentro deste patamar. E você vê ainda mais adiante quando ele vai dizer, quando se fala dessas três pessoas, considerando as relações, cresce, todavia, em uma só natureza ou substância. Né? Ou seja, o que é? A natureza, a mesma substância. Pois tudo é uno neles, lá onde não se encontra a oposição de relação. Inclusive, devemos dizer, né? Entre pai e filho não existe uma hierarquia, nem entre pai e Espírito Santo, nem entre filho e Espírito Santo, como a gente falou. O filho é gerado, né? O pai gera o filho, mas para gerar o filho, o pai, ele dá-se todo para o filho, né? Exceto o seu ser de pai. Então, você nota que existe o mesmo nível de dignidade entre pai, filho, e como deles vão proceder o Espírito Santo também contém esta mesma substância, apresenta a mesma dignidade que o pai e o filho. Isso é muito importante que nós percebamos, para não cairmos na tentação ou mesmo na heresia de achar que o Pai é superior ao Filho e que o Filho é superior ao Espírito, alguma coisa dessa natureza. Isto seria herético, né? Ou seja, a fé da Igreja é que Pai, Filho e Espírito Santo apresentam a mesma dignidade. E aí você vai percebendo, tem um texto belíssimo que você também pode ler no número 256 de São Gregório Nazianzeno, o chamado teólogo, né? Você vai observar, ele vai falar um pouco sobre essa realidade das pessoas divinas, daquilo que nós estávamos meditando também aqui. E você nota, inclusive, no número 257, quando ele vai falar sobre as obras divinas e as missões trinitárias, quando ele diz assim: Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o destino da benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo, no seu Filho bem-amado, predestinando-nos à adoção filial neste.
isto é, a reproduzir a imagem do seu filho, graças ao espírito de adoção filial. Então você nota que toda a economia divina, toda a economia de salvação, podemos assim dizer, é obra comum das três pessoas. Claro e evidente, é próprio de nós mesmos, quando estamos estudando, quando estamos meditando, dizer que Deus Pai criou, é o Criador de todas as coisas, que o Filho é aquele que veio redimir e que o Espírito Santo é aquele que veio santificar. Mas você pode perceber também que o Filho também teve participação na criação, assim como o Espírito Santo também teve participação na criação, né? O Espírito Santo pairava sobre as águas, vai dizer o Gênesis, entende? Então você percebe essa realidade. Assim como o Espírito Santo também teve participação na redenção, também teve participação no processo criador do Pai, e também você observa que o Filho tem participação na santificação. Não é tarefa exclusiva do Espírito. Então você nota estas realidades aí diante de todo este mecanismo, né? Ele vai falar até mesmo quando observamos aí no número 258. O Pai, Filho e Espírito Santo não são três princípios de criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento. Um Deus e Pai do qual são todas as coisas. Um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. Um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Principalmente a realidade mesmo da redenção, a realidade da santificação. E aí você vê no número 260, quando ele diz: o fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, diz o Senhor, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. Somos chamados a vivermos na Santíssima Trindade. Só que antes disso, é a Santíssima Trindade que vem morar em nós. Não é maravilhoso percebermos isto? E aí nós podemos notar, inclusive, até mesmo nesta parte que fala aí, resumindo, né? Vai dizer justamente, especialmente no número 266, ele vai falar uma constituição de fé, uma profissão de fé mesmo, tal como é proclamada lá no símbolo niceno-constantinopolitano, né? E aí na nota de rodapé que você tem no catecismo, ele diz aí as fontes de onde você pode encontrar esse símbolo niceno-constantinopolitano, tal como ele foi, digamos assim, redigido, até mesmo no grego, e depois traduzido, né, para que chegasse ao nosso entendimento. Você vê aí a fonte, que corresponde, esse DS que você tem aí, logo embaixo na nota de rodapé, né? Significa Denzinger, é o Denzinger Schmetzinger. Se a gente puder perceber, na verdade é uma tradução mais atual, que é o Denzinger Humermann, que corresponde justamente a uma espécie de compêndio dos símbolos, dos credos, dos decretos da Igreja ao longo de séculos de concílios que apresentaram, né? Então, vários documentos, várias profissões de fé, né? Vários decretos que foram proclamados, várias constituições dogmáticas, vários dogmas, inclusive, de vários concílios se encontra no Denzinger. Então, você pode observar que várias vezes o catecismo cita para mostrar a fonte primária de onde foi retirada aquela citação. Então, no Denzinger, ele vai mostrar um pouco de como é que está o texto, digamos assim, ou pelo menos uma parte do texto do que foi redigido no Concílio de Constantinopla no século IV sobre a Trindade. E aqui no Catecismo ele fala um pouquinho sobre essa definição deste dogma. Ele diz assim: a fé católica é esta, preste bem atenção, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. É claro que no Denzinger, na definição dogmática por completo, você vai encontrar muito mais detalhes de uma riqueza realmente espiritual muito grande para que possamos evidenciar. E no catecismo está bem resumido. E no último parágrafo aqui observamos: inseparáveis naquilo que são. Da mesma forma, o são naquilo que fazem.
Mas, na única operação divina, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do Espírito. Então você vai percebendo esta realidade. Nós vamos, desde já, finalizando a nossa aula de hoje. Espero ter correspondido às suas expectativas, mas eu queria terminar este momento de aula com esta oração belíssima e esta oração lindíssima que tem aqui no número 260, né? Você pode notar aí, nas letras são um pouco até menores, você pode até rezar junto comigo, que é uma oração da bem-aventurada Elizabeth da Trindade, e ela vai se referir justamente à Trindade, né? Vamos rezar juntos para que nós possamos finalizar a nossa aula? Ela vai dizer assim: ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada, e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Rezemos uma Ave Maria para que nós possamos finalizar e nos entregarmos efetivamente a esta oração, a esse tremendo mistério da Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, sede da sabedoria. Rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,